Olá, amigos do Neurorádio em Pauta, tudo bem por aí? Vamos começar a nossa live semanal falando hoje sobre tumor cerebral. Se você não tiver aí, olha, eu vou ficar chateada, porque todo mundo me pede essa live. Vamos fazer uma live de tumor, vamos fazer uma live de tumor, vamos fazer uma live de tumor. E sabe quantos milhões de coisas que a gente tem que fazer para o tumor? Monte. Eu acho que seria live pro ano inteiro pra gente falar de tumor. Mas hoje a gente vai falar de alguns pontinhos, aqueles pontinhos iniciais, só para dar o gostinho aí na cabeça de todo mundo, só para vocês começarem a pensar e a refletir sobre o tumor e ver como isso vai poder, como a ressonância vai poder ajudar vocês no dia a dia aí no diagnóstico. Seja você radiologista dando laudo, seja você neurologista recebendo esse exame, oncologista que vai receber muito desse exame, neurocirurgião, enfim. Todos os médicos, o grupo de profissionais que estão relacionados ao tratamento dos tumores cerebrais, que a gente sabe que são de vários tipos, de várias localizações, glial, não glial, de um monte de célula diferente, tudo muito parecido, tudo com aspecto muito parecido, mas tem algumas coisinhas que a gente pode usar a nosso favor e principalmente a favor do paciente para chegar nessa diferenciação. E esses são alguns pontos do que a gente vai falar agora. O pessoal já tá dando boa noite aí. Oi, Alelis, boa noite. Cleiton que sugeriu esse tema agora, dessa vez. Sempre tem gente sugerindo, seja aqui no Instagram, seja no nosso grupo do Zap, seja no grupo de alunos. Sempre tem alguém que fala, vamos falar de tumor, vamos falar de tumor, vamos falar de tumor. Mas é complexo a gente falar de tumor em 40 minutos, né? Mas vamos ver o que dá, tentar. Vamos abrir aqui um pouquinho a cabeça para a gente começar a organizar. Então, o objetivo inicial da avaliação de ressonância sempre vai ser organizar nossa mente, nossa cabeça, para você não ver aquela lesão travar e falar assim, meu Deus, não sei nem por onde começar. Coloca aí, quem já tá assistindo a live, várias vezes, quantas vezes vocês não olham o exame e falam assim, não tô sabendo nem por onde começar, me perdi, travei, né? A gente, quando vê uma coisa muito difícil, a gente olha assim e fala assim, eu não sei nem o que eu começo falando. E por aí, a gente vai nesse passo a passo, tentando trazer sempre esse... Peraí, é uma luz aqui. Vamos focar aqui. Primeiro é isso, depois é isso, depois é isso. E por aí vai. Cleiton aí, boa noite, doutora. Boa noite, Cleiton. Ótima sugestão. Acho que vai estar todo mundo muito feliz contigo com o que a gente falar aqui. Boa noite, Otávio. Vamos de tumor hoje, vamos que vamos. Eu botei aquela imagenzinha lá de um tumor que a gente vai falar aqui, já para ver diagnóstico diferencial. O pessoal comentou, foi super rápido, botei agora no finalzinho da tarde. Então tá todo mundo afiado, querendo saber as coisas. Oi, Mesca Blumenau, boa noite. Ele que já é aluno do curso, tá super animado lá e tem participado bastante, assim, com dúvidas, lá na nossa comunidade, trazendo as questões. Trouxe uma questãozinha de tumor esse fim de semana, né, pra gente comemorar, comemorar não, no nosso momento de Páscoa, exatamente essa questão diagnóstica, era um diagnóstico, pensaram numa coisa e a imagem totalmente para outra, né, e aí a gente fica naquela assim, caramba, quem será que tá errado, né? Comum isso acontecer, quando a gente vê uma diferença muito grande do que alguém sugere, do que o que a gente pensa, né. E ele, inclusive, faz muito músculo, tá começando a fazer neuro, e aí entrou pro curso Princípios de Ressonância Magnética e, enfim, só para todo mundo ver que é para todo mundo, né? Quem mais tá dando boa noite aqui? Gustavo, boa noite. Boa noite para todo mundo. Blumenau já deve estar bem fresquinho, né? Esse aqui no Rio já tá começando a refrescar, imagina aí no Sul como é que tá começando a ficar esse tempo. Do jeitinho que a gente gosta, mais fresco, mais tranquilo, um pouquinho mais de roupa, menos suor, bem melhor, né? Aí ele falando, isso mesmo, me ajudou bastante, super parceiro lá do Princípio de Ressonância Magnética. E eu queria aproveitar e falar que todo mundo que já está aqui, amanhã vai começar a mentoria, amanhã, dia 20, isso aí, pré-carnaval, não sei se é carnaval para todo mundo, aqui no Rio vai ser, pré-carnaval vai começar a nossa primeira sessão de mentoria. Então, eu abri lá no grupo de Zap, a gente já teve alguns inscritos e eu vou abrir aqui também para vocês, quem tiver interesse. Então, tá com uma promoção exclusiva que só vai até hoje. Então, se vocês tiverem interesse, o link tá lá na bio. Termina a live, clica na bio e se inscrevam. Amanhã começa. Hoje termina o prazo para inscrição, você vai comprar o curso e
a mentoria por um preço que é metade do valor total. Na verdade, a gente vai praticamente estar dando a mentoria de novo. Então, começa amanhã, são 10 sessões de mentoria, então vão ser 10 quartas-feiras que a gente vai se encontrar. Normalmente dura de 2 a 3 horas por sessão. Eu mando os casos clínicos, vocês avaliam e depois a gente vai discutir. Então, são sessões por tema. Amanhã a gente vai começar a fazer esse apanhado geral de sequência, muito do que a gente fala no curso Princípios de Ressonância Magnética. Então, o pessoal que participou lá do lançamento, comprou o curso, já teve um tempinho aí, um mês, né, para praticar, e amanhã a gente começa a mentoria com eles e com quem estiver interessado também. Então, aproveitem, a mentoria não vai estar mais a esse preço, R$1.000, 10 sessões, tá de graça, vou falar para vocês. Isso vai potencializar muito o conhecimento de quem tiver interesse. É muito diferente de só ver aula online, é muito diferente de só ver o casinho lá que te manda, que você vê. Na hora que você olha todas as sequências sozinho aí na tua casa e para e pensa assim, caramba, se eu tivesse que seguir com esse diagnóstico, para onde eu iria, né? Então, é exatamente esse o intuito da mentoria, e a gente vai discutir os casos, mostrar os exemplos, ajudar vocês a entender por que a gente vai pensar de uma forma ou de outra, como a gente vai direcionar, muito baseado naquela questão da imagem-chave. Então, viu uma alteração no flare, o que eu tenho que pensar? Quais são os principais grupos de doença? Então, ao longo dessas 10 sessões, a gente tem de formação expansiva, de formação infiltrativa, de infecção, de AVC, de doença desmielinizante, de sequência, de malformações. Então, assim, é um potpourri dos principais temas da neuroradiologia. Então, muito interessante para quem atende sozinho e tem que dar o diagnóstico, para você que está laudando aí na ponta e vê de tudo e precisa ver um pouco mais de neuro, precisa estar daquele laudo refinado, bonito. Todo mundo gosta de fazer um trabalho bonito, né? Para você que saiu da residência e tá vendo que tá passando perrengue, porque a gente sai da residência achando que tá sabendo tudo, cai na vida e vê que não tá sabendo nada. Eu passei por isso. E não é só quando a gente vai sair da residência, não. Quando a gente muda de emprego, outra situação, às vezes a gente vê que precisa de uma ajuda. E a mentoria é uma ótima oportunidade. Antigamente, vou falar para vocês, a gente tinha que pagar $1.000 para ficar uma semana fazendo um fellow. $1.000 hoje daria o quê? 5, 6 mil reais. Vocês teriam que pagar passagem para os Estados Unidos, ficar lá uma semana só. A gente está falando aqui em 10 semanas. Né? Em 10 semanas, mais de 20 horas de conteúdo, além do curso, que já são 20 horas de conteúdo. Então, é óbvio que ninguém vai sair neuroradiologista, não é esse o objetivo, mas certamente vocês vão sair muito mais preparados para lidar com a ressonância como um método diagnóstico que realmente vai ajudar vocês no dia a dia. Seja na radiologia, no plantão, na clínica, onde vocês estiverem trabalhando, seja lá na prática diária, na emergência. Ah, mas a emergência não faz ressonância. Pelo menos você vai saber o que tem que fazer, pelo menos você vai saber o que você espera. Você vai internar aquele paciente e você vai ter um feedback do que aconteceu. Né? Lá onde você passa a visita, lá onde você é rotina, no teu consultório, na hora que o paciente te entregar a sacolinha do exame. Então, muito importante saber interagir, cada vez mais se solicita exame. Cada vez mais é necessário, a gente tem muita ferramenta diagnóstica disponível, isso com certeza vai prevenir muita biópsia à toa, muito procedimento mais invasivo à toa, porque a gente consegue resolver muita coisa com as sequências de ressonância. Então é importante vocês terem essa noção, esse espectro de tudo que pode acontecer. E é só até hoje. Então hoje, meia-noite, o carrinho fecha e aí depois não adianta vir com um direct e falar, dá pra dar aquele desconto de novo? Poxa, não posso entrar agora não. Eu fiquei pensando uma coisa que é muito clara na nossa cabeça. Se o seu voo era às 7 e você chegou às 7h05 no aeroporto, você não pega mais aquele avião. Ele já decolou. E é o que vai acontecer amanhã. O avião vai decolar, o foguete vai rumo ao espaço. Quem tiver dentro, ótimo. Em julho vai estar preparado, vai estar uma outra pessoa a partir daquilo ali. Se você não tiver dentro, vai ter que esperar até julho se quiser a mentoria de novo. Então, não percam essa oportunidade. Eu tenho certeza que vai ser um projeto muito legal. Deu muitos bons frutos na nossa primeira versão. E eu acho que essa versão vai estar ainda melhor, porque o pessoal já comentou, já falou o que poderia ser de bom. Então, já tem algumas mudanças que aconteceram. Eu acho que vai ser muito legal para vocês. Ainda dá tempo, participem. Quem se inscrever hoje, eu já vou mandar o link com todos os exames e aí vocês já vão poder participar amanhã às 7 horas, combinado? Fora o acesso que vocês vão ter ao curso, é óbvio.
Então vamos falar de tumor cerebral. E aí, quando a gente fala de tumor cerebral, eu botei o título dessa live bem assim, tumor cerebral, fiquei pensando, meu Deus do céu, imagina você escrevendo um laudo e falar assim, o diagnóstico é compatível com tumor cerebral. Ao mesmo tempo que você dá uma classe, né, uma representação diagnóstica, ok, é um tumor, eu já sei que não é uma infecção, eu já sei que não é uma doença desmielinizante, eu já sei que não é uma malformação. Agora, quando eu falo tumor, o que você pensa? Todo mundo que está assistindo aí, escreve aí no comentário para mim. Eu tô com tumor. Eu não. O meu paciente está com tumor, o laudo da ressonância vem um tumor. E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que é um meningioma? Quer dizer que é um chivanoma? Quer dizer que é uma metástase? Quer dizer que é um glioma? Quer dizer que é um glioma de alto grau? É um oligodendro ou é um astrocitoma? São aqueles gliomas difusos de linha média? O que quer dizer que é um tumor cerebral? Coloca aí pro pessoal, todo mundo que tá assistindo aí, o que vocês acham? Você fala assim, quando eu falo isso, você pensa, sei lá, o que é? Ou fala assim, pô, você falou tudo e não falou nada, coisa de radiologista, aprendeu assim ensaboado, né? Muita gente fala que o radiologista é a tática do quando não sei, vou cercando pelos cantinhos, faço uma descrição linda, que só serve pro outro radiologista, e no final eu concluo com, olha, eu acho que é por aqui, mas tem que prosseguir a investigação diagnóstica, né? Correlacionar com os dados clínicos, aquelas frasezinhas que a gente coloca estranhas, né? O Neto botou aqui, câncer, paciente pensa em câncer. Exatamente, mas tudo isso pode ser câncer, né? Você ter um glioblastoma é um câncer. Você ter uma metástase é um câncer. Você ter um meningioma, teoricamente não é um câncer, porque ele tem um aspecto, entre aspas, benigno, mas ele pode ser localmente invasivo, agressivo e estar numa localização muito complexa de ser abordado e gerar muito déficit. Então, assim, nem sempre, o Max botou aqui, o paciente pensa que vai morrer. Exatamente isso, a gente traz essa frase do tumor e é muito ampla e sempre traz uma conotação ruim. Agora, dentro do ruim, tem o pior, né? O mais ruim, falando errado mesmo, e o menos pior. E tem o tumor que a gente fala que é tumor, mas que na verdade tem esse comportamento benigno, não é um tumor que vai matar o paciente, mas que pode ser localmente invasivo. Lembrando que quando a gente fala não só de cérebro, mas de compartimento intracraniano, a gente está falando de uma estrutura muito nobre, de um espaço pequeno, onde não há hipótese para crescer muito e onde tudo é muito eloquente. O que é isso? Onde todas as áreas são muito importantes. Então não adianta você pensar que eu tenho um meningioma tapetando a base do crânio e que tá tudo bem, se ali estão saindo todos os meus nervos, se ali passa vaso, e se ali tá fazendo todo um local de saída que vai estar totalmente danificado por um tumor que não tem uma espessura grande, ele tá tapetando. Mas que ele vai ser extremamente invasivo no sentido de ocupar essas estruturas nobres e comprimir nervos e vasos, né? Então é bastante complicado. Então, o termo tumor é uma coisa que a gente tem que usar, né, mais seletivamente. Quando a gente pensa em alguma coisa que pode ser um tumor, a primeira coisa que você vai falar olha só, onde está essa lesão? Então, você que está com o exame na sua mão, e muitas vezes é um achado de imagem, pode ser por uma queixa de cefaleia, de crise convulsiva, a gente sabe que não necessariamente o tumor cerebral dá uma clínica específica, seja ele qual for, pode ser uma paralisia de par craniano, dependendo da localização, pode ser uma alteração cognitiva, se ele for, às vezes a gente vê o GBM frontal, aquela alteração cognitiva que tem muito edema cerebral, um paciente idoso que piorou a demência, você vai procurar um AVC e dá de cara com tumor. Então, assim, é uma gama de espectro neurológico muito grande, né? Não existe alguma coisa tão aguda como a gente pensa, um AVC parou de mexer agora, é um AVC, é uma coisa isquêmica, né? O tumor, ele pode simular vários sintomas diferentes e muitas vezes é um achado de imagem. A não ser quando é metástase, que você já sabe que existe um tumor em outro lugar. Quando você se surpreende com uma lesão, a gente pode se surpreender com um tumor. Vocês viram que eu ainda não tô bem. Eu tô tomando uma semana de antibiótico e ainda tô com tosse. Então, dois grandes pontos de análise de imagem a gente tem que pensar frente a uma lesão de origem tumoral. Oi, Celi, tudo bem? Chegando, estamos começando. Então, primeira localização. Essa lesão está dentro do parênquima ou essa lesão está fora do parênquima?
Isso aí é essencial para a gente começar o nosso raciocínio clínico, o nosso raciocínio radiológico, vamos dizer assim. E vai basear todos os nossos próximos passos frente à semiologia. Então isso aí, na aula lá do princípio de ressonância magnética, quando a gente começa a falar exatamente dessa árvore, né, de construção do diagnóstico radiológico, dessa árvore que você vai fazer para achar qual galho que você quer se posicionar, em qual gavetinho de conhecimento que você vai ter que abrir a partir da imagem que você está vendo, frente a uma formação expansiva, não tem jeito. Você tem que procurar onde que está aquilo ali. E você tem que exaustivamente procurar. Nem sempre vai ser fácil. Quem acompanha aqui no Instagram vê que vira e mexe. Eu ponho imagens e falo assim, tá intro ou tá extra? Parece simples. Parece simples eu falar, faz um Fiesta, faz um CIS 3D, faz uma sequência fortemente pesada em T2 e vê a rema licórica que tenta definir se é intro ou se é extra. Só que às vezes o tumor é muito grande. O tumor pode ser extra com o meningioma e ter uma área de contato com o córtex, ter uma área pequena de invasão com o córtex, se confunde tudo. Ele pode ser um tumor primário do parênquima e tá indo para o espaço extraxial também, como às vezes a gente vê nos linfomas, nos tumores mais diferentes que não sejam de origem glial. Então, assim, o que é básico e o que seria a nossa primeira árvore de diferenciação, muitas vezes é onde a gente trava. Há pouco tempo, deve ter umas 2 ou 3 semanas, eu botei um exemplo de um tumor, era uma tomografia, porque nem fizeram ressonância pra você ver. Eles acharam tanto que era um meningioma, porque ele estava com o epicentro aqui no bulbo olfatório, que operaram. E era um xantoastrocitoma pleomórfico. Porque era uma lesão muito cística, mas muito grande. Quando você olhava no coronal, ela abria isso aqui. Ela expandia o bulbo olfatório. E aí, quando você liga bulbo olfatório, você já pensa automaticamente em meningioma. Mas o aspecto radiológico não era de um meningioma. Ah, mas Fernando, você ia falar que era um xantoastrocitoma? Talvez não. Provavelmente não. Mas a grande questão era definir se aquilo ali era intro ou extraxial. Eu não preciso dar o diagnóstico histopatológico, muito menos o diagnóstico genético, que é o que cada vez mais se fala, quando a gente fala principalmente em tumor glial. Mas eu preciso definir onde aquilo ali está, porque aquilo ali vai abrir gavetas de conhecimento diferentes, se eu estou dentro do cérebro ou se eu estou fora do cérebro. E aí, quando eu falo cérebro, a gente também vai falar em cérebro supratentorial ou fossa posterior. Fossa posterior tem outros tipos de tumores. E aí a gente vai considerar faixa etária. Faixa etária tem outros tipos de tumores que são característicos da infância, por exemplo, característicos do tronco cerebral, característicos do aspecto supratentorial, né? Então, Cleiton está falando aqui, ainda pode ser confundido com abscesso. Exatamente. Sempre que você tem uma formação expansiva, a primeira coisa que você vai fazer é tenho que definir se aquilo ali está dentro ou fora do cérebro. Definir que está fora, você vai para uma árvore de investigação. Definir o que está dentro, você vai para outra. E aí, dentro dessa outra, você vai começar a usar outros dados, do tipo, qual é a idade, qual é a localização, tá no cérebro, tá no tronco, tá no cerebelo. Mas isso aqui, muito bom. Exatamente desse jeito que a gente vai construindo o nosso raciocínio. Então eu tô vendo, é no cerebelo, eu já tenho que abrir outra gavetinha de conhecimento. Tá no tronco cerebral, eu tenho que abrir outra gavetinha de conhecimento. É supratentorial, eu tenho que abrir outra gavetinha de conhecimento. Dentro dessa gaveta do supratentorial, você ainda vai olhar e falar assim, onde está o epicentro da lesão? Ele começa no córtex ou ele começa na substância branca? E aí você vai dizer, isso é impossível. Às vezes a gente pega o tumor gigantesco. Eu já não consigo mais dizer onde ele está. Eu estou vendo tudo acometido. Mas em geral a gente consegue ver se uma lesão ela está com uma base muito cortical e pouco aqui, ou se ela é muito aqui e menos aqui. Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem que pensar naqueles tumores, os tumores classicamente mais epileptogênicos, que têm um comportamento mais benigno, que tem um epicentro de origem cortical. E a gente está falando de DNET, a gente pode estar falando do próprio xantoastrocitoma pleomórfico pequenininho, a gente pode estar falando de outras lesões sólido-císticas que acontecem nessas regiões. E aí? Como é que você vai se comportar? Como é que você vai procurar isso? Nem sempre o paciente vem para investigação de epilepsia e você acha um tumor. Às vezes ele vem para uma investigação qualquer e você achou o tumor. Cabe você, baseado em todos esses dados de semiologia radiológica, definir onde ele está.
E aí a gente passa para os gliomas. E agora o glioma, ele deixa de ser uma entidade puramente radiológica e com aquelas definições de histopatologia básicas de necrose, mitose, presença de sangramento, e passa a ser um componente genético extremamente importante. Então, para quem pede exame aí que está do outro lado, não dá mais para você pedir, como eu recebo, gente, todo dia. E se tem radiologista assistindo aí, eu queria que vocês comentassem também. O que vocês recebem? Todo dia eu recebo exame assim. Controle de tumor cerebral. Do mesmo jeito que a gente está botando nesse título da live. Tumor cerebral. O que é um controle de tumor cerebral? Que tumor era esse? Se o paciente foi operado, você sabe o que é. Fala pra gente. Porque aí eu consigo saber o que eu tenho que procurar. Porque aí eu consigo saber como eu vou me orientar. Isso é extremamente importante, gente. É muito, muito importante. Então, assim, não deixem a gente com a curiosidade de que teve um tumor cerebral. Fala o que foi. Foi um meningioma, foi um schwannoma, eu operei um glioma, era um glioma de baixo grau. E aí, quando a gente fala em glioma, agora você tem que falar qual é o IDH. Se ele é mutante ou se ele é selvagem. Se ele é um óligo, porque eu não posso mais dizer por imagem se ele é óligo, só dá pra dizer se ele é óligo. O aspecto de imagem pode até ser característico, mas a gente só vai bater martelo que ele é óligo se realmente estiver presente a deleção do 1P19Q. Então, só genético. Não está escrito em nenhum lugar na ressonância. Não tem nenhum hipersinal que me diga que aquilo ali é uma mutação ou não. A gente está caminhando passos de tentar usar cada vez mais mecanismos de radiogenômica, e aí a gente precisa de correlação, muitos estudos, tem muito estudo de tumor e ninguém prova nada com nada. Essa é que é a verdade. Mas você tenta ver o valor do ADC, você tenta ver a característica de sinal, você tenta ver um monte de algumas coisinhas que acontecem dentro da imagem, valor de CBV, para ver se aquilo ali pode ser um mais alto grau, pode estar relacionado ao IDH mutado ou não, pode estar relacionado ao IDH selvagem ou não. Mas a verdade é que radiologicamente a gente ainda não consegue definir isso. E isso hoje é o que é essencial para o prognóstico do paciente. O tratamento em geral é muito parecido, mas o prognóstico, o que vai determinar se aquele tumor de alto grau que você está vendo lá está relacionado a um maior sobrevida ou não, são os dados genéticos. E por que a gente precisa saber disso para a imagem? Porque exatamente, se eu sei que ele é um IDH mutante, ou se eu sei que ele é um IDH selvagem, e consequentemente é um GBM, hoje como a gente chama, eu sei que ele tem um comportamento pior. Eu sei que muitas vezes a lesão, se a lesão volta a captar, eu já vou ficar com o pé mais atrás, que talvez não seja só uma pseudoprogressão, ou seja uma evolução real. Então, assim, a gente precisa desses dados. E Carol botou aqui, informações que raramente vêm. Carol, radiologista também. Não vem. E não custa vir, porque vocês têm esses dados. Né? Então, é importante a gente tentar ajudar dentro da imagem com isso. E muitas vezes isso é um detalhe que o radiologista vai saber, mas que você que está aí na outra ponta não vai saber. Por que eu preciso saber disso? Por que eu estou valorizando isso? Quando a gente fala de tumor aqui, e aí a gente tem pseudoprogressão, pseudo-resposta, tudo isso, quando vem um GBM, a pessoa quer saber. Fala assim, olha só, eu tenho que operar de novo ou não? Eu vou só fazer o corticoide ou não? E aí a gente não sabe, né? E eu também não consigo te falar. Falei, pô, não sei nem que tumor é esse. Como é que eu vou te falar que isso é uma pseudoprogressão? Só vou te falar se tem perfusão alta ou não. E aí você faz o que você achar que deve com isso. Eu não consigo te dar uma resposta e falar assim, ó, tem um foquinho de hiperperfusão, vamos esperar, repete daqui a 40 dias, repete daqui a 3 meses, vamos ver aí, se o paciente ficar bem clinicamente, vamos tocar mais um pouquinho. Essa troca só vai acontecer quando a gente tiver esse tipo de informação. Carol botou aqui, pré-op também tem que enviar, com certeza. Sempre existe uma hipótese diagnóstica, às vezes a biópsia já foi feita. Então a gente consegue definir melhor que tipo de lesão a gente está ali. Um outro aspecto que a gente tem que pensar no tumor a gente está falando aqui de formação expansiva. Agora, e quando ele é infiltrativo, como é a maioria dos gliomas, principalmente os gliomas de baixo grau? A gente não vai estar naquela gaveta inicial que a gente fez lá, porque vai ser muito mais fácil você definir que ele é intraxial, né? Que ele está dentro do parênquima cerebral. Mas a gente vai ter que fazer diagnóstico diferencial com outras doenças infiltrativas. E a gente vai abrir outra gaveta de conhecimento. A gente vai abrir outra gaveta de hipóteses diagnósticas, que podem incluir alteração por PRES,
alteração isquêmica, pode incluir alteração infecciosa, pode ser uma LEMP, pode ser um monte de outras coisas que tem um aspecto mais infiltrativo e que, dependendo do quadro clínico do paciente, podem se encaixar também. Então, na mentoria, por exemplo, a gente vai abrir muito essas gavetas, retornar a isso. Quando eu tenho uma doença de aspecto infiltrativo, o que eu faço? Por onde eu começo? E a gente tem que saber por onde começar, porque senão a gente trava, né? Então, frente a uma formação expansiva, fica mais óbvio da gente determinar se é intra ou se é extraaxial, se está dentro ou fora do parênquima, qual é a localização, se é cortical ou não, e aí eu parto para a análise real da ressonância, de cada sequência. Mas só com a minha semiologia inicial, eu já excluí um monte de diagnóstico. Isso a gente vai fazer passo a passo na sessão de mentoria também. Isso a gente faz passo a passo, vocês fazem, né, online, nas 4 aulas que tem de elaboração do diagnóstico dentro do curso do princípio de ressonância magnética. Agora, quando a gente fala do infiltrativo, aí o negócio dá uma estremecida, porque realmente fica mais complicado. E aí eu trouxe um exemplozinho aqui pra gente discutir do glioma, porque não dá pra gente fazer live sem imagem. E aí, quando a gente fala em glioma, e eu tô falando aqui do IDH mutado, que é teoricamente o mais benigno, vamos dizer assim, se glioma pode ser chamado de benigno, a gente vai ver exatamente isso que a gente tá vendo aí nessa região frontal direita. Uma área de sinal hiperintenso na sequência T2. Como é que eu sei que isso é T2? O líquor brilha, então a lesão brilha no T2. E ela é o quê? Córtico subcortical. Ela tá pegando claramente o córtex. Você vê que você para de ver o desenho do córtex. Fernanda, tá fácil da gente definir que isso aí é intraaxial? Às vezes não. Por que às vezes não? Olha só, esse outro exemplo aqui que eu trouxe... Ai, peraí. Deixa eu trocar aqui que eu apertei o botão errado. Às vezes, a lesão vai estar muito no cucuruco. Quanto mais alta ela tiver, mais difícil você vai definir se ela é intra ou extra, usando principalmente o plano axial. Então, você vai ter que lançar mão de outros planos. Em geral, na maioria das rotinas, a gente faz coronal T2 também. Então, você vai ter isso. Mesmo que você não esteja lá na hora vendo o exame, mesmo que tenha feito um exame com protocolo meio mais ou menos, é importante você ter um segundo plano, principalmente quando as lesões forem muito altas. E aí, para quem faz exame, também fica essa dica, né? E aí aqui, ó, eu vou mostrar o exemplo para vocês. No caso, só tinha um T1. Mas a gente vê que a lesão, ó, ela tá indo para dentro do parênquima cerebral. Ela não tá jogando o parênquima cerebral para baixo. Então, às vezes, essas lesões muito periféricas aqui, próxima à convexidade máxima, frontoparietal, pode ser difícil de definir só no axial. Se você não definir isso, você já travou daí. Essa que é a grande verdade. Que você não vai conseguir dizer se aquilo ali está num grupo de lesão meningia, óssea, extra, né, parenquimatosa, ou se aquilo ali está num grupo de lesão de dentro do parênquima, que pode ser uma metástase, um glioma, um linfoma, enfim. Aí a gente vai entrar dentro de outros diagnósticos diferenciais. Outra coisa super importante da gente olhar, e que aí é a única coisa que vai realmente ajudar a gente frente a esse hipersinal no T2, córtico subcortical, uma lesão com aspecto infiltrativo, você vê que ela praticamente não tem efeito de massa, mas que é uma lesão infiltrativa ainda com um contorno muito bem definido, porque se você tentar pegar o lápis, ó, você desenha, e aí muita gente vai falar que isso aí é o quê? Como é que você vai descrever essa lesão? Como é que essa lesão vai vir descrita? E como a descrição dessa lesão vai ter que ser para você igual a tumor, né? Então, é uma lesão infiltrativa córtico subcortical com sinal hiperintenso no T2, sem efeito expansivo significativo. Eu não estou deslocando o suco, não estou ocupando espaço. E é super importante da gente olhar junto o flare, ó. Porque nesse caso aqui é um aspecto... Da radiogenômica que ajuda muito. Olha como é que é esse flare. E aí você vai me falar assim, Fernanda, essa lesão é cística, porque brilhou muito no T2, mas não está brilhando no flare? Não, isso aí é só o que a gente chama de mismatch flare T2. É uma lesão infiltrativa, que brilha muito no T2, mas que não brilha no flare. E ela é muito característica do glioma, do IDH mutado, né? Que seria o glioma com comportamento melhor do que o IDH selvagem. Então, ó, se você reparar, a lesão tá lá, tem um halo de hipersinal no flare, que é normalmente o que a gente vê, e o T2 é que brilha muito. Ah, então tá fácil.
sempre vou procurar o mismatch T2 flare e vou ter com certeza o meu diagnóstico do glioma. IDH mutado, vou brilhar no laudo, vai estar escrito lá IDH mutado, já vou falar pro paciente, ó, é um IDH mutado, fica tranquilo, sua cirurgia vai ser mais tranquila, seu prognóstico é bem melhor do que se fosse um IDH mutante. Até dá pra gente sugerir isso quando aparece isso. O problema é que nem sempre aparece isso. E aí que começa o nosso problema, porque a gente precisa desse mismatch para ter essa sugestão do IDH mutado. É o que está mais relacionado à certificação, vamos dizer assim. Todo o restante não confirma, nem se é IDH mutado ou não, ou selvagem, nem se se tem metilação do MGMT, que é um outro fator prognóstico, vamos dizer assim, principalmente dentro do GBM mesmo. Então, assim, esse é o ponto que não pode faltar, tá? Se você tiver esse tipo de informação no laudo, show de bola. É um ponto a mais para você conseguir chegar mais perto do diagnóstico baseado única e exclusivamente em aspecto radiológico. E aí, a gente sabe que os tumores de baixo grau, né, os gliomas de baixo grau, eles tendem a não realçar, a ter esse comportamento, ó, aquele outra lesão, zero de realce. Não vai ter difusão elevada, não vai ter difusão restrita, não vai ter um ADC baixo, em geral o ADC alto, parecer que é uma difusão facilitada. Que são características do osteocistoma de baixo grau, do grau 2. Em geral, quando eles começam a tornar grau 3, a gente vê focos de anaplasia. E isso pode começar a trazer o quê? Focos de realce, focos de produtos de degradação da hemoglobina. Então, muito importante a gente ter uma sequência SWI. Se você tiver SWI SWAN com alta resolução, ótimo. Existe inclusive uma escala que você usa esse tipo de sequência de suscetibilidade magnética para ajudar na graduação do seu tumor em baixo ou alto grau. Isso tudo também tem como exemplo lá dentro do curso, a gente vai falar na mentoria. Até o momento que você pode ter esse baixo grau virando efetivamente um alto grau, que é o que a gente vê aqui, por exemplo, nessa imagem. Ó. Eu tenho um tumor extremamente infiltrativo, bilateral, no tálamo, já com efeito de massa, porque é muito grande, mas ele tem uma característica predominantemente infiltrativa, e a gente vê que a parte mais alta desse componente, ele começa a ter, ó, edema junto. E aí é uma alteração. Olha aqui a quantidade de edema que ele vai fazendo. Não é esse caso não, peraí. Tá faltando aqui. É esse aqui. Quando a gente vai subindo na lesão, ó, olha como o comportamento muda. A gente tá vendo uma sequência flare, né? Então tem um sinal meio ISO ali, de uma lesão mais nodular, mas tem muito hipersinal em volta. Então o glioma de baixo grau, ele tem o hipersinal no T2 e pode ter o hipersinal no flare se não tiver um mismatch, mas ele é basicamente onde é a lesão, só. E essa lesão o que a gente vê ali de hipersinal, eles representam edema, desmielinização, perda tecidual, não necessariamente as células, né? A hiperproliferação celular. Agora, quando a gente vê esse tipo de alteração, onde você tem um núcleo tumoral ali, que é cinza, né? Ele não brilha muito. Mas você tem essa área de hipersinal em volta com esse aspecto de edema vasogênico, isso mostra que o tumor ganhou uma outra proporção. A gente não espera esse padrão de edema vasogênico em volta de um tumor de baixo grau. E aí começa o problema, porque eu vou falar assim, se isso complicou e virou um osteocistoma grau 4, por exemplo, eu vou falar que isso aí em volta é edema, só edema, e a gente perde essa capacidade, porque na verdade tem edema sim, que a gente não vê no baixo grau, no grau 2, muito pouco no grau 3, muito no grau 4, mas que está relacionado sim a uma desdiferenciação tão mais importante dessas células tumorais que vão fazer com que haja infiltração junto. E aí você pode usar espectroscopia, você pode usar perfusão, você pode usar as sequências avançadas para tentar definir onde está a margem do tumor, além dessa lesão nodular mais característica que a gente está vendo. Isso tudo também tem dentro lá do princípio de ressonância magnética, nas aulas de sequência, mostrando exatamente como você vai usar isso a favor do diagnóstico do tumor cerebral. Carol botou aqui. Antigamente eu dava como baixo grau uma lesão assim, mas alguns colegas, mesmo de fora, estão tendendo a não dizer isso. O que você acha? Exatamente. O grande problema que aconteceu com o tumor cerebral agora foi a classificação do ano passado. Porque o que mudou?
Agora a gente não fala mais que tem perfusão alta, captação necrose é um GBM. Agora a gente não pode falar, essa aí não, que tá bem característico como um alto grau, né? O problema é o seguinte, quando a gente fala, o que a Carol tá querendo dizer aí? Essa lesão a gente não tem dúvida que é um alto grau, né? Porque, e agora é importante a gente falar alto grau, não GBM. Porque o alto grau, porque ali tem captação, ele não tinha, a Radiopedia não tinha um exemplo com um alto grau, mas olha ali, a restrição à difusão, né? Então, com captação à difusão, isso vai captar e com certeza tem muita restrição e tem foco de sangramento, tem tudo isso associado. Agora, a lesão de baixo grau, com a mudança da classificação, ela pode ser um GBM, ela pode ser um IDH selvagem. E aí, quando ela é IDH selvagem, hoje na classificação atual, a gente já chama automaticamente de glioblastoma. Mesmo que ele ainda não tenha perfusão alta, mesmo que ele ainda não tenha difusão restrita, mesmo que ele seja bem pequenininho. Então, isso aí vai ser um puxa-tapete para o radiologista. Vai ser um puxa-tapete para todo mundo olhando uma lesão de baixo grau e podendo estar frente a um IDH mutante. Ou a um IDH selvagem, né? Então, esse é o grande problema. E, Carol, não tem resposta, certo ou errada. Na verdade, tem que fazer um acompanhamento, porque a gente sabe que se for um IDH realmente selvagem, aquilo ali vai evoluir muito rápido, né? A nossa teoria de que o glioma nascia grau 1, 2, virava 3, em algum momento degenerava para 4, vai funcionar para o IDH mutante. Mas para o IDH selvagem, ele já nasce alto grau. Hoje é assim que a classificação considera. E o nosso aspecto de imagem é falho para esse baixo grau, que vai virar alto grau muito rápido, né? Então é exatamente sobre isso que a Carol está falando. É uma dúvida, é uma coisa que a gente vai ter que se adaptar, é uma coisa que a gente vai ter que conversar. E por isso é muito importante que o pedido não venha só como tumor, e sim o que você está vendo. Se esse paciente já tinha esse diagnóstico antes, se existe um exame de 1 ano atrás, né, que aí salva todo mundo, e é mais complexo. Carol está perguntando aqui, descreve com alta probabilidade de característica de baixo grau. Olha só, tem planos para um seminário de tumor muito em breve, a gente vai discutir tudo isso. Mas assim, complexa essa descrição, né? Probabilidade alta de ser baixo grau, mas olha, se não for, tudo bem, eu falei, porque a gente não tem como saber o IDH mutante, ou se é um IDH selvagem, né? Vão ficando em cima do muro, aí fica bem, bem difícil. E terminando aqui, eu queria falar daquela lesão gigantesca que eu botei lá como hipótese diagnóstica, né? Muita gente botou GBM, muita gente botou linfoma. Faltou uma hipótese diagnóstica aí, dessas pessoas que estão assistindo aqui a live, de tudo que a gente falou. Qual é a terceira hipótese diagnóstica que acontece, que a gente tem que obrigatoriamente pensar em lesões em asa de borboleta? Que é lesão em asa de borboleta? Essa lesão que cruza o corpo caloso. Tá de um lado, cruza pro outro, tá de um lado, cruza pro outro, tanto na frente quanto atrás, não tem problema. Qual é o outro diagnóstico diferencial que a gente tem que pensar? A Carol botou aqui radionecrose. Radionecrose está dentro do pacote GBM, vamos dizer assim, ou linfoma, se você irradiou, é um diagnóstico diferencial. Mas de lesão, de doença primária, o que você tem que pensar? Linfoma, GBM e... Tá faltando uma terceira aí, que a gente tem que pensar. Isso cai em prova, gente. Isso cai em prova de neurologia, cai em prova de radiologia. São os 3 grandes diagnósticos diferenciais. GBM é a pior de todas, linfoma é intermediária e essa terceira aqui, que é a melhor, que é a opção, vamos dizer, benigna da coisa. Que pode aparecer em criança, por exemplo, né? A gente tem que ter cuidado de falar GBM em criança. São as lesões com aspecto tumefativo, inflamatório e tumefativo, tá? Então você vai me dizer assim, Fernanda, isso aí podia ser uma placa de mielinizante tumefativa? Até pode. E aí o que a gente vai usar de ferramenta dentro da ressonância magnética para diferenciar? E Gil botou aqui, Gil, super técnico, que trabalha com a gente lá há muitos anos já, faz permeabilidade e perfusão na RM. Tem que ter perfusão, principalmente perfusão. Se você me falar, você faz permeabilidade, eu vou te falar que não.
Não tem certo, não tem errado. Permeabilidade é uma curva de aprendizado para todo mundo. A gente interpreta da forma errada. A gente não faz as curvas da forma correta. A gente não olha o catrans como tem que ser olhado. Então, a gente optou aqui, pelo menos, por não fazer. O que a gente usa realmente é a perfusão T2 estrela, né? Que é o que a gente chama de perfusão mesmo, e é a que vai te dar a informação da neovascularização, do neovaso, do vaso que não tem barreira hematocefálica, de como existe a queda do sinal do contraste exatamente na lesão. E ele vai permitir esse diagnóstico diferencial das lesões de alto grau para as lesões de baixo grau. Nesse caso aí, sendo o GBM, vai estar vermelha, ou a gente vai ver aquele mapa vermelhão. Se for um linfoma, é verde. Eu falo isso para todos os residentes. Gente, linfoma é perfusão verde. Tem perfusão alta? Tem, mas não é o vermelhão do GBM, é uma perfusão verde. E se for uma lesão inflamatória, desmielinizante, não vai ter perfusão alta. E todos vão ter esse aspecto feio, com captação periférica, com necrose central. Então, assim, a perfusão é chave. Exame de tumor sem perfusão tá errado. Manda voltar. Nem começa a loadar. A menos que seja, com certeza, uma lesão extraaxial. Aí é outro papo. E é um papo que a gente discute bastante lá no curso também. Vamos discutir na mentoria. Mas, lesão intraaxial, que você tem que definir qual é a categoria, e não tem perfusão, tá errado. O exame não foi bem feito. O paciente não quis injetar contraste. É ruim. Tem que explicar para ele que o diagnóstico não vai ser feito. Vai ficar pendente. Que o contraste pode ajudar muito. Às vezes a gente fala com o médico assistente, né? Fala, vê se você convence a injetar, né? Convencer a injetar contraste sempre é complicado, porque a gente não tem como dar garantia de que não vai acontecer nada, e se acontecer, todo mundo vem em cima de você. Agora, é sempre bom a gente conversar do quão benéfico aquilo ali pode ser para o diagnóstico, né? E para início do tratamento o mais precocemente possível. Se ele colocou aqui, melhor para ligar para o colega e ser apenas descritivo. Quando a gente consegue ligar e trocar uma ideia, é muito bom. Muitas vezes a gente não consegue. Lembra que tem muita gente que dá laudo de tele, lembra que tem muita gente que é atendido por médico de convênio. Você não tem nem contato, nem o paciente tem um contato do médico, né? Foi um pedido lá solto, perdido. Quem trabalha em clínica mais popular recebe muito paciente que vem do SUS. O cara consegue pagar o exame, mas ele não consegue pagar o médico. Então você não tem para quem devolver esse paciente, você não tem para quem devolver essa informação. Isso é bastante frequente, né? Então, assim, às vezes a gente tem que ser um pouco mais assertivo, sim. Tem que falar que é um tumor, que meio que o que a Carol falou, tá com características de baixo grau, mas que tem que ser acompanhado de perto, que tem a possibilidade de ser um IDH selvagem. Tem claramente características de alto grau, então precisa ser uma intervenção mais direta, uma abordagem mais direta. Então, assim, às vezes não dá pra gente ficar mais tranquilo com aquilo ali por conta da dificuldade que os pacientes podem ter de acesso, né? E lembrar que se você faz uma perfusão, sinalize onde a lesão tem perfusão mais alta, porque é ali que todo mundo tem que entrar para ver qual é o grau real daquele tumor, tá? É ali que, se for feita uma biópsia, o neurocirurgião tem que ir, é ali que o patologista tem que focar a sua atenção em tentar graduar esse tumor. Porque se você olhar na periferia, você pode ter grau 2 e grau 3 ao mesmo tempo, e só um foco de grau 4. Então, sempre deixe claro onde que tá vermelhinho, onde que é mais importante. Acho que essa imagem tá melhor. Como a gente tá vendo aqui nessa borda, bem mais vermelhinho. Fernanda, meu software não reconstrói mapa de CBV. Eu consigo ver perfusão na sequência bruta? Consegue. Perfusão elevada? Consegue. A gente tem que olhar queda de sinal. Como é que eu vou olhar o mean curve? Como é que eu interpreto isso? Dá pra olhar? Dá pra olhar. Tem que colocar o raizinho aí no vermelhinho, colocar o ROI, ver como é que tá a queda da curva em relação ao parênquima contralateral, ao tumor e a um vaso. Se estiver muito parecido do vaso, é perfusão elevada. Se estiver no meio do caminho, uma diferença de mais de 1,85, é perfusão elevada. Então, assim, existem ferramentas pra gente ver além do mapa, tá? O mapa é o mais visual,
mas é o menos elaborado, vamos dizer assim. Colocar as curvas, né? Colocar o ROI para fazer a curva, olhar na sequência crua mesmo da perfusão, é o método mais correto. Tudo isso tá lá dentro do princípio de ressonância magnética, tudo isso vai estar na mentoria também. Então, se você quer saber mais, é uma boa oportunidade, tá certo? Então, já tô aqui há 40 minutos, a gente tá falando de tumor, falamos e não falamos nada, né? Porque, assim, são algumas pequenas dicas de como você tornar o seu exame mais efetivo para chegar ao diagnóstico, do que você pode olhar realmente na imagem, do que não pode faltar e de como você tem que fazer o raciocínio. O grande tchan disso aqui é aprender a fazer o raciocínio. Como eu olho primeiro e não travar frente àquela imagem, como eu mostrei daquele tumor bitalâmico, por exemplo. Travei. Não sei para onde eu vou seguir agora, porque é muita doença, é muita alteração. É comum a gente fazer isso, principalmente quando a gente não está com essa estrutura de análise sequenciada na cabeça. Mas é extremamente importante a gente criar esse hábito, desenvolver essa técnica para conseguir chegar ao diagnóstico final. Então, para quem não estava no início da live, vou falar agora no fim da live. Só até hoje a gente está com a promoção do curso mais a mentoria por R$2.000, ou só quem quiser a mentoria por R$1.000. E começa amanhã. O que é a mentoria? A mentoria vão ser 10 sessões. A gente vai se reunir 10 quartas-feiras, em torno de 2 a 3 horas, no fim do dia, 7 horas da noite, para discutir tópicos. Então, amanhã começa. E como eu falei, amanhã o avião decola. O navio vai zarpar. Não adianta depois tentar pegar um botinho e chegar lá, porque você não vai conseguir subir, tá? Perdeu agora? Só depois do meio do ano. Então é muito tempo. Vocês já saíram da residência, já viram que o bicho pega aí fora. Vocês entraram na R3, já viram que o bicho pega na R3. Saíram da R3, viram que tem que ter uma ajudinha, porque fica muita lacuna, fica muito déficit. Tá atendendo seu paciente sozinho, começou a passar a visita em um hospital. Muitas vezes não vai ter o radiologista lá, você vai ter que abrir a ressonância e vai ter que se virar. Essa que é a realidade. É uma realidade ruim? É, mas é uma realidade que a gente vive. Então, assim, estejam preparados para essa realidade, para a realidade não bater na porta de vocês. Vocês que têm que estar um passo à frente, vocês que têm que estar dominando a situação e não ser dominados pelo que pode acontecer quando vocês virarem a esquina. Tá certo? Então, não perca essa oportunidade, é só até hoje essa inscrição. Amanhã volta tudo no preço normal e aí não adianta mandar: Fernando, me manda o link de ontem, por favor, porque não vai dar mais tempo, tá? Eu vou enviar ainda hoje à noite ou amanhã o e-mail com os casos já para a sessão de amanhã, para quem tiver interesse de entrar na mentoria. E, se não, a gente se vê na terça-feira que vem. Tô aceitando opiniões para novas lives. Acho que essa aí foi muito legal. Esclarecer alguns pontos de dúvidas. Tem muita coisa de tumor pra gente falar. A gente pode voltar em outros temas mais específicos, fechar um pouquinho mais dentro de tumor. Hoje eu quis fazer uma live assim, bem geral mesmo, só pra gente ter um overview do que pode ser e pra gente construir esse raciocínio radiológico. Uma vez que vocês construam esse raciocínio, para qualquer imagem que vocês olharem de uma ressonância, vai ser mais fácil de chegar ao diagnóstico final. Para qualquer imagem que vocês olhem, vocês vão conseguir direcionar dentro da árvore de algoritmo, dentro da cabeça de vocês, e chegar a uma gavetinha de diagnóstico final, chegar a uma gavetinha de diagnóstico que vocês têm que fechar mais resumidamente, né? Então, assim, qual é o objetivo? Não olhar para aquela formação expansiva e não conseguir sair da formação expansiva. É olhar para aquela formação expansiva e falar assim, ó, tô dominando a situação. Eu sei o que eu tenho que olhar agora, eu sei quais são as minhas principais hipóteses diagnósticas aqui, eu sei que eu tenho que olhar a difusão, eu sei que eu tenho que olhar a perfusão, SWI, eu sei que como cada hipótese diagnóstica que eu tô pensando vai se comportar dentro dessas sequências para eu conseguir chegar ao diagnóstico final. Esse é o nosso objetivo aqui, esse é o objetivo da mentoria, esse é o objetivo do Princípios da Ressonância Magnética e por isso que eu quero que vocês venham aqui para esse lado, porque eu tenho certeza que vocês vão crescer muito na carreira de vocês e é com certeza que todo mundo está querendo aqui. Celi está sugerindo tumor de face. Celia, eu também quero assistir essa live de tumor de face, porque até eu tô querendo saber. Isso aí vai muito para a área de cabeça e pescoço, não é muito a minha praia. Vamos focar aqui
em doenças do cérebro, doenças intracranianas, em doenças de nervo craniano, doenças de mastoide. A gente pode começar a falar de mastoide, de hipófise, de outras lesões que a gente não fala aqui, que estão dentro do cérebro, né, mas que fazem parte do estudo todo da cabeça. E aí, quem quiser me mandar o direct de sugestão, tô aceitando. Semana que vem, terça-feira, 6 horas, a gente se vê de novo, combinado? Beijo pra vocês e lembrem, o link é só até hoje. Amanhã acabou, o avião foi embora. Obrigada, Cleiton. Que bom que você gostou, sua sugestão. Vamos fazer outra de tumor. Acho que tem muita coisa aí pra falar ainda. Beijo, gente. Até a próxima.